Fala pessoal, o GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje, assim como prometi, nós vamos iniciar uma nova série aqui no canal que eu chamo de Aprenda Aberturas em 15 Minutos. O objetivo dessa série é trazer aqui para você um conhecimento em diversas aberturas e defesas para que você possa aprender aqui comigo em apenas 15 minutos e consiga já aplicar essas aberturas nas suas partidas. E para começar a nossa série, eu escolhi a abertura que teve mais comentários, que vocês mais pediram nos meus últimos dois vídeos aqui no canal. E a abertura escolhida foi a abertura inglesa, que começa com o lance 1 C4 das brancas. Então nós vamos aprofundar aqui nesses 15 minutos. Você vai ter uma introdução das principais respostas das pretas, planos, quais são os temas típicos das brancas, das pretas, temas táticos, temas estratégicos, para que você já consiga testar aí nas suas partidas. Bom, e depois me conta se você gostou dessa escolha da abertura inglesa, se de repente você quiser ver outras no episódio de número 2 dessa série, já deixa aí nos comentários também, beleza? E vamos começar então a entender sobre a abertura inglesa. A abertura inglesa ela começa com o lance 1 C4. Ela já tem uma vantagem que eu percebi jogando aqui nos episódios da série de Speedrun, que a maioria dos jogadores abaixo de 2000 não sabe enfrentar o lance 1 C4, porque a maioria está acostumado com D4 ou E4, que são os dois lances mais populares. Então, quando você joga a abertura inglesa, você já pode saber que na grande maioria das vezes seu adversário ele não está bem preparado contra essa abertura. Qual o objetivo do lance C4? As brancas controlam o centro, controlam aqui a casa D5, que é uma casa central muito importante, e as brancas pretendem fazer uma estratégia de controlar as casas brancas no tabuleiro, principalmente com o fianqueto do bispo em G2. Então aqui nessa nossa inglesa, você vai ver que eu sempre dou a sugestão de fazer o fianqueto do bispo, que pode ser feito já no lance 2. Depois de C4, as brancas jogam com G3 e bispo G2. Bom, agora como que as pretas geralmente jogam contra a inglesa? Nós vamos começar vendo aqui as posições em que o preto faz um lance cavalo F6. Então o branco pode seguir com G3 ou até cavalo C3 no lance 2, mas o nosso objetivo é sempre colocar o bispo em G2. Por exemplo, G3, G6, bispo G2, e aqui nós vamos ver a inglesa contra a Índia do Rei, que é uma abertura muito popular de pretas. Talvez você até jogue a Índia do Rei, eu já tenha enfrentado a Índia do Rei em algum momento, quando as pretas fianquetam o bispo na ala do rei lá em G7. Então o branco na inglesa faz o fianqueto do bispo e depois já desenvolve o cavalo para C3. Você pode perceber que existe essa pressão nas casas brancas centrais. E esse bispo de G2, ele muitas vezes vai pressionar a ala da dama das pretas também. Bom, então roque. E agora as brancas podem seguir, por exemplo, com o lance D3. Eu vou só voltar aqui alguns lances, beleza? D3 e agora D6, levando para a Índia do Rei. Quando você vai aprender uma abertura nova, algo que eu sempre ensino para os meus alunos, para a galera que acompanha aqui no canal ou para os meus alunos na Chessflix, é que você deve prestar atenção nas casas ideais de cada peça. Então, por exemplo, na abertura inglesa, a casa ideal de cada peça é mais ou menos essas casas que você está vendo aqui no tabuleiro. Então, o bispo em G2, o cavalo de G1 na casa F3, o cavalo de B1 na casa C3 e as brancas vão rocar pequeno. Então, tem determinadas formas que o preto joga que você vai alterar um pouco, não vai ser sempre assim. Mas na maioria das vezes, essa é a casa ideal das peças brancas na abertura inglesa. Por exemplo, depois de E5, roque, e agora o lance cavalo C6. Essa é uma posição que já foi jogada milhares de vezes na inglesa contra a Índia do Rei. E qual é o plano das brancas nessa posição? Como o bispo de G2 ele acaba exercendo uma pressão muito grande na ala da dama, impressionando as casas brancas, as casas centrais, o jogo das brancas ele está principalmente na ala da dama e no centro. E para aumentar essa pressão na ala da dama, é muito comum o branco começar a expandir na ala da dama. Por exemplo, fazendo o lance torre B1 com a ideia de B4 seguido de B5, para aumentar essa pressão ao longo da diagonal.
Geralmente as pretas vão tentar dificultar esse avanço, fazendo o lance A5. Então, A3, nós podemos insistir em fazer aqui o B4. E agora, por exemplo, H6. O plano das pretas, geralmente ele envolve a troca do bispo de casas brancas. Por exemplo, o preto quer jogar aqui um bispo E6, dama D7, trocar o bispo do fianqueto, que é a melhor peça das brancas. Essa peça, ela ajuda tanto no ataque quanto na defesa, por isso faz sentido para o preto trocar essa peça e depois iniciar um ataque na ala do rei. Esse seria o plano das pretas. Por isso que o preto faz aqui um H6 para poder jogar bispo E6 sem ter que se preocupar com um cavalo G5. Essa aqui é a ideia. Então, por exemplo, H6 e agora B4. As brancas seguem com o plano de atacar na ala da dama, AB4, AB4 e agora bispo E6. Por exemplo, B5, cavalo E7 e agora bispo B2 ou cavalo D2 são lances possíveis nessa posição. E essa posição aqui é uma posição que eu quero que você guarde para você sempre lembrar do plano das brancas. Então essa é uma estrutura que você vai ver acontecer muito nas partidas de inglesa. Então a disposição das peças, cavalo em C3, cavalo em F3, bispo em G2 e essa estrutura de peões com um avanço na ala da dama. Porque, por exemplo, depois do lance cavalo D2, você pode perceber que já tem uma pressão forte lá na ala da dama. O bispo de G2 já está pressionando o B7, o que faz com que a torre de B8 ela fique ali passiva na defesa desse peão. Aqui nós podemos também começar com o lance bispo B2, assim já desenvolvendo todas as peças e preparando para lutar pela coluna A com o lance torre A1, aproveitando que essa coluna ela está aberta. Por exemplo, dama D7, torre A1, evitando assim a troca do bispo de casas brancas. Se, por exemplo, agora bispo H3 é possível tirar esse bispo, lembra que o seu bispo de G2 é a sua peça mais importante. Por isso, preservar esse bispo é uma boa ideia para o branco. Por exemplo, cavalo G4, com a ideia de fazer F5 e F4. E agora dama B3, conectando assim as torres. No caso de F5 tem C5 descoberto, então as pretas podem preparar com o rei H8. E agora a torre A1 para ocupar assim a coluna. E essa é uma posição onde o branco é uma posição bem interessante. As brancas podem jogar com o cavalo D2, seguido de torre A7 e começar a pressionar o peão de B7. Além de ficar de olhos em rupturas como C5 ou D4, são opções também para o branco. Mas essa seria a forma de desenvolver as peças, colocar as peças em jogo na inglesa, e você já sabe que o seu jogo ele está na ala da dama. Rupturas como C5 e B6 devem ficar no seu radar, e abrir a diagonal do bispo de H1 combinado com torre A7 também faz muito sentido. Essa é a primeira posição que eu queria te mostrar, a posição de inglesa versus Índia do rei. Agora nós vamos ver uma segunda posição, que é a posição de inglesa versus simétrica, que é quando o adversário ele tenta jogar como se fosse um espelho, ele vai copiar os seus lances. E é uma das formas mais sólidas de se enfrentar a abertura inglesa. Por exemplo, G3, G6, bispo G2, bispo G7, cavalo C3, cavalo C6 e agora cavalo F3. Bom, aqui você já está familiarizado com as casas ideais das peças brancas, então cavalo em C3, cavalo em F3, bispo em G2, e a estratégia, novamente, vai ser a estratégia de lutar pelas casas brancas e atacar na ala da dama. Por exemplo, E5, também é possível continuar jogando simétrico com cavalo F6, roque, roque, D3, D6, e o plano das brancas ele é o mesmo. As brancas querem jogar com A3, com a ideia de torre B1 e B4. O detalhe é que o branco ele tem um tempo a mais, e esse tempo ele pode fazer uma diferença mesmo numa posição simétrica como essa. Agora, uma outra alternativa, que inclusive eu já joguei várias vezes de pretas, é jogar com E5, onde as pretas evitam D4, ficam com um maior controle do centro. No entanto, a casa D5 ela fica bem vulnerável. É uma forma bem popular de se jogar contra a inglesa também. Por exemplo, roque, D6, D3, cavalo de G7, A3, e você já sabe qual é o plano das brancas. As brancas vão jogar com a ideia de torre B1, seguido de B4. Por exemplo, roque, torre B1, A5, e agora é possível jogar, por exemplo, com cavalo E1, com a ideia de trazer o cavalo para C2, cavalo E3 e cavalo D5. Por que as brancas querem fazer essa manobra?
A casa D5 é o que nós chamamos de uma casa fraca, porque essa casa ela não pode mais ser defendida por peões. Então a ideia é manobrar o cavalo até essa casa, onde ele vai ficar muito bem colocado. Um cavalo em D5 ele vai se tornar um monstro na posição. Além disso, o cavalo em C2 ele pode ajudar a fazer B4, porque nesse momento não é possível fazer B4. Mas quando o cavaleiro chegar ou em C2 ou em D5, o branco ele vai estar preparado para fazer B4. Chegando o B4 das brancas, abre a coluna B, pressão em cima do peão de B7, controle das casas brancas. Uma posição realmente muito interessante de se jogar de brancas. E o preto ele precisa jogar de uma forma bem ativa para não cair numa posição inferior. Por exemplo, bispo E6, cavalo C2, e agora as pretas precisam jogar com D5. Caso o preto não chegue com D5 a tempo, o branco vai manobrar o cavalo, cavalo E3, cavalo D5, e o branco já tem vantagem nessa posição. O bispo ele sai para a casa D2 mesmo, e lembra que o nosso plano é sempre atacar na ala da dama. Bom, para quem quiser aprofundar mais, D5 seria a melhor alternativa das pretas. Mas aqui é aquele negócio, a gente pode aprofundar, sem fim assim, os lances que nós podemos ir aprofundando. Para quem quiser mais profundidade na abertura inglesa, eu recomendo entrar para a lista de espera da Chessflix, que é a nossa escola de treinamento de xadrez. Lá você pode ter aulas comigo, com outros grandes mestres. E lá você tem acesso a cursos completos sobre a abertura inglesa. Então, se você é um jogador que quer ir mais profundidade, entra para a lista de espera, que lá você vai poder aprofundar bastante na abertura inglesa. Bom, continuando aqui para as nossas próximas posições. Depois no lance C4, nós vimos simétrica e nós vimos Índia do rei. Eu separei aqui mais duas alternativas que talvez estoure aqui o nosso tempo de 15 minutos. Já vamos estourar logo no primeiro vídeo, mas vamos lá para as outras opções que eu separei para mostrar. Primeiro o E5, que seria uma siciliana reversa, então é uma siciliana com cores invertidas. Inclusive, se você vai jogar em inglesa, jogar siciliana é algo bem interessante. Nós vamos começar ali com C4 seguido de G3, cavalo F6, bispo G2 e agora D5, como acontece na defesa siciliana. Peão toma, cavalo C3 e agora cavalo B6. É mais interessante para o preto tirar o cavalo, porque no caso de trocar em C3, B por C3, abre a coluna B e o branco ainda aumenta o controle do centro, assim como acontece na defesa siciliana. Então, cavalo B6, cavalo F3, e você percebe que vai sempre repetindo as casas ideais das peças, porque os temas, os padrões nas aberturas, eles sempre se repetem. Então, esse é um ponto-chave aqui que eu quero que você entenda já na abertura inglesa. Então, bispo E7, A3, o plano novamente é ganhar espaço na ala da dama, pois o nosso bispo de G2 é um monstro aqui da posição, é um bispo muito forte. Roque, B4, torre E8. Esse é um possível plano com a ideia de bispo F8 e cavalo D4. Existem outras maneiras de jogar também, como por exemplo bispo E6. Mas o plano das brancas agora é fazer o quê? Jogar com D3, bispo E3 e manobrar o cavalo até C5, podendo trazer a torre para C1, por exemplo. Então, bispo F8. E aqui bispo G5 é uma variante interessante. Bispo B2 também seria possível, combinando com torre C8, cavalo A4, cavalo C5, ou torre C1, cavalo E4, cavalo C5. Mas a casa ideal para levar esse cavalo é a casa de C5. Assim você vai conseguindo contra-jogo tanto pela coluna C quanto pela diagonal, pois em algum momento esse cavalo pode sair para D2, combinado com B5, e aí tem uma pressão lá em B7 também. Mas aqui eu coloquei uma variante interessante, que é jogar bispo G5, atacando assim a dama de D8. Eu acredito que teve um torneio que eu joguei contra que ela é grande mestre, chamada Zukova. Ela é grande mestre, ela é GM mesmo, e ela jogou essa variante comigo no torneio de Gibraltar, eu acho, 2020. Ela jogou bispo G5 para induzir a jogar F6 e depois bispo E3, que é uma variante bem interessante, porque ela pode jogar agora cavalo E4, cavalo C5, pode jogar com D4, e muitas vezes essa diagonal aberta ela pode criar alguns temas táticos. É uma partida que eu acabei empatando até, porque eu sofri um pouco com essa diagonal aberta, então fica aí uma recomendação para você. Bom, aqui então deu os 15 minutos, mas vai ter um bônus
porque eu separei aqui mais uma opção das pretas para te mostrar, assim você já consegue sair desse vídeo jogando tranquilo a abertura inglesa, pelo menos os primeiros lances ali, alguns planos, você já consegue se virar. Então, a outra posição que é bem típica também de se jogar contra a inglesa é quando as pretas fazem o lance E6. E6 com a ideia de D5 tentando levar para posições do gambito da dama. E para manter o nosso padrão aqui, eu também vou sugerir o fianqueto do bispo. Só que, na verdade, nós vamos fianquetar os dois bispos. Aqui, vamos começar com o cavalo F3, porque começar com G3, D5, bispo G2 é possível, mas vai envolver o sacrifício do peão de C4. Então isso já envolve algumas complicações que é interessante para quem for aprofundar mais, por exemplo, quem for aluno da Chessflix aqui, ou então se tornar aluno lá, seguindo os nossos materiais, você pode aprofundar nessas variantes também, são bem interessantes. Mas para você que de repente está só pegando aqui umas ideias, recomendo você jogar um pouquinho mais sólido. Joga o cavalo F3 primeiro, D5 e agora B3, defendendo o peão de C4. E o objetivo é fazer o duplo fianqueto. Você vai fianquetar um bispo em B2 e outro bispo em G2. Por exemplo, cavalo F6, G3, bispo E7, bispo G2, roque, roque. E daí, se o preto jogar um lance como C5, você já pode trocar em D5, tentando levar para posições onde o peão de D5 fica isolado. E é uma posição bem interessante, porque o bispo de G2 ele vai ajudar a pressionar esse peão de D5. Então o branco está muito bem preparado para enfrentar essa estrutura. E no caso do preto jogar um pouquinho mais sólido, jogando, por exemplo, com B6 para bispo B7, você pode terminar assim o seu desenvolvimento, jogando com bispo B2, cavalo C3. E aqui E3 é um lance interessante, com a ideia de poder trazer essa dama para E2, conectar assim as torres, e fica algumas opções aqui pro branco, né, podendo trocar em D5 no momento certo. Por exemplo, aqui é um momento interessante. Se tomar D5, é uma troca que vai acontecer bastante. Se peão toma, você joga agora com D4 para jogar contra o peão isolado. E esse peão ele vai ser um alvo. Você quer jogar agora com torre C1, por exemplo, dama D3, torre D1, e vai existir uma pressão em cima de D5. Inclusive, cavalo E5 é um lance também a cogitar na posição. E no caso de cavalo toma D5, aqui cavalo toma, se tomar de peão D4, novamente o tema do peão que pode ficar isolado, e se tomar de dama, vai acabar levando algum descoberto com esse bispo aqui em G2. Cavalo E5, por exemplo, é um lance a considerar, D4 também é outro lance, porque no caso de peão toma, cavalo toma, e aí já cai uma peça, inclusive, vai ter que sacrificar a dama para não ficar perdido. Dá para sacrificar essa dama, dama G2, cavalo D4, mas o ataque não vai funcionar. Você pode ver aqui que o Stockfish não acredita muito no sacrifício de dama, mas seria a única opção, porque no caso de jogar dama D7, cavalo C6, bispo C6, e aí acaba caindo muito material na posição das pretas, certo? Bom, essas são as posições que eu separei para te mostrar nesse nosso vídeo de hoje, o primeiro vídeo da série Aprenda Aberturas em 15 minutos. Acabei extrapolando um pouquinho, mas foi por um bom motivo, porque eu acredito que agora você já tem ideia suficiente para sair jogando a abertura inglesa. Então me conta aí nos comentários o que você achou do primeiro vídeo dessa nova série. A minha ideia é trazer um vídeo desse por semana. Se você achar uma boa ideia, já deixa o seu like aqui no vídeo, deixa aí nos comentários o que você achou e também me conta qual abertura ou defesa você quer ver na próxima semana. Aquela que tiver mais votos, tiver mais comentários, eu vou analisar, vou trazer nesse formato aqui para você. Fechado? Bom, então vamos encerrando por aqui e até a próxima.